Sede Sagitário, bem-vindo ao Chavanissa Tarô, eu sou a Graziella e essa é a sua leitura semanal. Essa leitura é para Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Pega só o que for para você, porque é uma leitura geral, milhares de pessoas assistem, então o que não servir para você, deixa de lado, porque vai servir para uma outra pessoa. Fica à vontade para ver também seus outros signos fortes do mapa, as leituras semanais passadas, que são atemporais. Eu vou deixar aqui no card, como sempre, a playlist de vocês. Você pode sempre inverter os papéis aqui, se você estiver lidando com alguém do signo Sagitário. Pode ser que essa leitura seja diretamente para você. Eu deixo sempre na descrição do vídeo o link para os baralhos que eu uso, outras informações importantes, links para sites úteis, tem o link para marcar a leitura particular com a Fabiana Mata, e aí esse daí também eu vou deixar no primeiro comentário. E é isso. O Sede, vamos lá então, vamos ver o que ele sempre acha de dizer. Essa semana a gente vai ver com o espírito dos animais, medicina dos animais e os elementais. Vamos lá, Sagitário. O que Sagitário precisa saber, por favor? Vamos ver parar nessa leitura. Sagitário, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Opa! O Corvo. Dragonfly, Libélula. Duas cartas de elemento ar. Eu tô sentindo que nessa semana a gente vai falar muito de vocês no seu plano mental, na área dos pensamentos. E no fundo do maço, o lobo. Elemento terra, é o totem do professor. Mestre. É interessante, Sagitário, que é como se você tivesse o conhecimento sobre uma coisa específica, um assunto específico, que eu tô sentindo que tá relacionado com a espiritualidade, com coisas de outras dimensões. A gente não está falando aqui de um conhecimento de coisas da terceira dimensão. Não, é alguma coisa de muito, muito elevado. Eu repito, sai da matéria. É com relação a alguma coisa que sai da matéria. O Corvo me fala muito de coisas ocultas. E aí, mais uma vez, você sabe que você pode inverter os papéis? Então, Sagitário, pode ser que seja alguém que vá passar esses conhecimentos para você essa semana, né? E pode ser que seja você que vai, que tem esses conhecimentos e vai estar dividindo com alguém, tá? Você pega como ressoar. Mas eu tô vendo essa coisa assim muito elevada de estudos ocultos. E é interessante, Sagitário, porque aqui a gente está falando de uma coisa que é quase... A gente está falando do oculto, até de alguma forma do invisível, que até fica difícil para você passar esses conceitos. É como se aqui alguém tivesse para passar esse conhecimento, esses conceitos, até de alguma forma de só tocar de uma maneira muito leve o assunto. Eu não sei com quem que você vai estar falando, se é um grupo de pessoas, se é uma pessoa específica, mas eu sinto que assim, é como se o que você tem para passar de conhecimento desses outros reinos aí, tem que ser passado em doses homeopáticas, tem que ser falado com jeitinho, porque senão corre o risco de você ser mal interpretada, de você de não ser compreendido o que você quer falar. Eu tô vendo bem isso assim, olha, eu sei, eu tenho esse conhecimento que é muito precioso, inclusive, mas para passar esse conceito para alguém tem que... Principalmente, a gente tá falando aqui, Sagitário, sabe? Principalmente se do outro lado é alguém que não
que começou de alguma forma a se envolver com esse assunto há pouco tempo, que não tem muito... como que eu vou explicar? Ou porque não acredita no plano espiritual, ou porque tem realmente um conhecimento bastante básico. Então, assim, não dá pra chegar com a coisa profunda, assim, pá, porque é inútil, a pessoa não vai entender, não vai conseguir digerir. Para alguns de vocês, esse grupo de pessoas pode ser que se assustem, se assustem com esse conteúdo, com essas verdades ocultas. Muito forte a questão de estudos ocultos, coisas relacionadas ao plano espiritual. Tá? Agora, se não tem a ver com espiritualidade aqui pra você, provavelmente eu já perdi você, já desligou, mas se você está ainda aqui comigo, pode ser para alguém conhecimento sobre, mais uma vez, coisas, eu tenho informações e conhecimento de coisas que são muito profundas, vai além dessa superfície, vai além desse básico que você está vendo. As coisas não são bem assim como você acredita, como você acreditou até hoje. Você falando para essa pessoa, ou para esse grupo, certo? As coisas são muito mais profundas. Então, assim, senta aqui, toma um chá de camomila, que agora a gente vai começar a falar do que está por trás de tudo isso. E aí, seja lá o que isso significa para você, tá? Então, assim, mais uma vez, pode ser algum assunto relacionado à terceira dimensão? Pode. Mas, se for isso, a gente tá falando de coisas muito profundas e, mais uma vez, ocultas, tá? Aqui não tem dúvidas que a gente tá falando de coisas ocultas, onde o outro lado não faz, talvez, a mínima ideia que funcione dessa forma, que esteja acontecendo isso, que aconteça isso, que isso existe, sabe? Alguma coisa desse tipo. Vamos ver com os elementais. O que mais? Tem muito forte essa energia de ar. Pode ser que vocês tenham forte no seu mapa ou estejam lidando com quem tem forte no mapa Gêmeos, Libra, Aquário, tá? Mas não necessariamente. Se não tiver, não significa que não é pra você essa leitura, tá? Fef de Futter. Mais uma. Não poderia ser outro. Eu tô falando pra vocês, Silvânios. Olha ele tirando a máscara. É a carta da verdade sendo revelada. Olha o tamanho dessa espada da verdade que ela tá segurando. Eu não sei o que vocês vão revelar para essa pessoa, mas vai tirar uma venda dos olhos de alguém, de uma pessoa ou um grupo de pessoas, que inclusive, pode ser que a gente esteja falando até com essa delicadeza no passar essa mensagem, que a gente esteja falando de pessoas que têm muita convicção, não vou dizer, na não existência de alguma coisa, né? Tem muita convicção no seu ponto de vista, no seu modo de ver, ou de não ver aqui no caso, né? Então também é por isso que, e esse Fef de Futter me fala muito aquela coisa do, olha, você vai ter que parar um pouco e sentar, porque o que eu tenho para te dizer aqui é sério. É sério. Você vai levar um tempo para você conseguir aceitar. Pode ser que tenha uma coisa aqui difícil também de aceitação. Eu não sei o que você tem para dizer aqui, Sagitário. Até eu fiquei curiosa. Com que tipo de informação que é, mas vai tirar uma venda dessa pessoa. E olha, no fundo do maço a gente tem Topsy Targets. Vai mudar o ponto de vista completamente dessa pessoa ou desse grupo. Tá? Isso daqui me confirma que para alguns de vocês a gente está falando de um grupo de pessoas. Vai mudar completamente a perspectiva dessas pessoas. E aí, mais uma vez,
essa carta aqui tá me dando essa impressão de... como que eu vou dizer? Eu pensei no Stranger Things, no mundo, o mundo invertido. Né? Não tem um mundo invertido que assim, é outra dimensão que acontece assim, no mesmo espaço, mas a gente não consegue ver se não tiver uma abertura, se não tiver um portal, se não tiver um modo específico de se comunicar, né? De trocar com esse lado. E aí com isso eu usei o exemplo do mundo invertido, mas assim, não que seja uma coisa péssima do outro lado, que é igual no Stranger Things, é só para entender essa coisa da dimensão. Então é assim, olha, tá vendo? Isso existe, isso acontece contemporaneamente com o mundo que você vive, mas você não consegue perceber, você não enxerga. E é por isso que é muito delicado também aqui o assunto, Sagitário, que é, provavelmente a gente está falando de coisas que assim é muito difícil de se provar na matéria. Eu espero que faça sentido. Não é assim que, eu não sei se você está falando, inclusive, aqui com pessoas, eu repito, tá? Que são muito convictas nas suas ideias, nas suas crenças, ou pessoas muito, tem esse elemento terra aqui também, muito matéria, então assim, eu preciso de provas, alguém que gosta de ter provas, gosta de ver, então eu quero ver um documento. E aí eu quero ver esse documento, e aí esse documento também precisa ter uma prova de que esse documento é real. Né? Então você está falando que existe uma outra dimensão? Como? Então, assim, até se prepara, Sagitário, porque essa pessoa, esse grupo de pessoas vai te questionar muito. Como? Que prova que você tem? Você tem uma foto desse ser de outra dimensão que você está falando? Né? Enfim, vamos ver o que mais com o tarô. O tarô que eu vou usar para vocês. Eu não sei, eu tô sentindo de continuar usando esse daqui. Vamos lá. Ao invés do tarô. O que mais, Sagitário, você saber? Entendo por quê. O guardião no portal. Agora, o guardião no portal é uma carta que pode falar de... ela fala de um portal, a gente acabou de falar dessa coisa do portal, para você enxergar do outro lado, para você entender o que eu estou falando, né? Tem algum tipo de portal que precisa ser aberto, que leitura difícil para mim, Sagitário, para eu passar para vocês o que eu tô vendo, mas eu tenho certeza que você tá entendendo o que eu tô falando. E aí, a gente tem uma coisa estreitando, né? Então, assim, é como se tivesse assim, aqui eu tenho uma visão ampla e depois, só que aí vai estreitando como se você fosse dar para essa pessoa, para esse grupo, uma oportunidade de espiar através de uma fenda. Então, mais uma vez, não é que você vai poder chegar e mostrar a foto inteira do mundo invertido. Vou continuar usando o mundo invertido só para ficar claro. Do mundo invertido inteiro, como que ele é. Não. O que você vai mostrar para essa pessoa, para esse grupo, por enquanto, é uma espiadinha. Porque a gente está falando de pessoas que não estão preparadas para ver o mundo invertido na sua forma completa. Então, assim, vai ser uma espiadinha de cada vez. Nessa brecha, essa fenda nesse portal que você tá ajudando a abrir para essa pessoa enxergar essa coisa mais profunda, essa coisa do outro lado, seja o que isso significa. E aí vai ser diferente, obviamente, para cada um de vocês essa informação. Uma outra coisa que eu tô pegando, interessante com esse guardião do portal, com essa coisa que vai fechando, é que sabe quando a gente quer enxergar um detalhe de alguma coisa, ou quer enxergar mais longe, a gente aperta os olhos, né? Pra se focar naquela coisa exata.
É mais uma daquelas leituras lá. Mas, enfim, eu sei que você tá entendendo. Se ressoar com você, você sabe exatamente do que a gente tá falando. No fundo do maço ficou a Taitin, o Silfo, que é uma carta também muito ligada ao elemento ar, né, ao plano das ideias. Então, assim, o que eu vejo aqui é que você está lidando com uma pessoa, um grupo, que sim, vai te questionar. Para muitos de vocês tem essa coisa da convicção, para outros de vocês tem essa coisa das provas físicas, eu quero ver, eu quero uma coisa mais racional, assim, mais racional, né? Eu preciso sentir para ver que é verdade, sabe? Enfim, mas prepare-se, porque vai ter muita troca de ideias, vai ter muita conversa. Inclusive nesses questionamentos, esses questionamentos que essas pessoas vão trazer, pode ser muito edificante também, tá? Também para você. Inclusive com coisas, sei lá, que de repente essas pessoas vão questionar, vão te perguntar e você vai se aprofundar nesse assunto e você vai procurar. Então, assim, eu tô vendo com esse silfo uma troca de ideias muito legal. A gente não tá falando, inclusive, aqui de uma conversa aqui ou uma aula, não sei se a gente tá falando uma coisa de aula, de seminário, de palestra, sabe, que vai durar, assim, 5 minutos. Não, é coisa que vai ter assunto. Tá? Sagitário, que leitura, eu não vou tirar tarô pra vocês. Vamos ver o que mais que eles têm pra dizer com os guardiões da luz. E essa Taitin, o Silfo aqui, tá me dizendo que seja lá o que for de informação que você tem para passar aqui, é algo bastante excitante. Tá? Essas pessoas vão ficar curiosas com o que você tem para dizer. Eu repito, provavelmente vão querer, para alguns de vocês, vão querer saber mais. O que mais, por favor, Sagitário, você saber com relação a essa leitura? Sagitário, olha lá, Brigitte. É a força interior. Mova-se de volta para o todo, reconheça que você tem o poder. Só que a Brigitte, ela fala uma coisa muito interessante, que é uma energia de direcionamento. Tá vendo que ela tá segurando essa tigela aqui com fogo? Esse fogo representa o plano espiritual, tá? Esse fogo representa também uma transformação, que é o que está me reforçando, a mudança que vai acontecer desse outro lado aí, tá? Com o que você tem para mostrar e para dizer. E ela com esse fogo é como se fosse a lanterna do eremita. Ela vai como vou dizer? É como se fosse você com uma luz na escuridão, que mais uma vez me leva a essa coisa da brechinha, né? Então, assim, quando tem muita escuridão e alguém acende uma vela, não é que você consegue ver a totalidade, principalmente se você está num lugar muito amplo, uma coisa muito ampla, você não consegue ver a totalidade daquilo, você consegue ver um pouco, né? Ter vislumbrar o que pode ter a mais ali. E aí é caminhando, quando essa pessoa vai caminhando com essa lanterna, ou com essa vela, e você vai indo atrás, você vai vendo pedacinhos aos poucos desse lugar amplo. Mais uma parte da leitura, mas eu tenho certeza que você entendeu. E no fundo do maço, Gaia, conexão com a Terra. Preocupe-se com o planeta, volte para a Terra e mantenha os pés no chão. Isso daqui pode significar que as duas coisas, tá? Uma, que a gente pode estar falando de uma pessoa, um grupo de pessoas que tem nessas convicções, e que nesse que a gente estava falando, vivem numa espécie de ilusão, tá? Que pode também ser representado por essa carta pode falar de ilusão, né? Achando que
não existe isso que você está falando, ou não se pode provar, ou qualquer coisa desse tipo, tá? Vive numa ilusão. Eu não sei se o que você tem para dizer aqui, tá? Mais uma vez essa carta tá me falando que pode vir a servir para muitas pessoas, ou eu não sei se está relacionado... para quem não está relacionado com a espiritualidade, pode estar relacionado com a sociedade, com alguma coisa relacionada ao planeta, ao ambiente, aos animais, sei lá, alguma coisa desse tipo, tá? Eu tô dando os exemplos, aí você pega o que for para você, tá? E, mais uma vez, tá? Prepare-se, porque isso daqui vai dar bastante conversa, né? O que você tem para dizer vai dar bastante pano para manga aqui, não... Para alguns de vocês não vai ser muito fácil, né, convencer essas pessoas, mas, enfim, vai sair uma conversa legal, certo? Ô Sagitário, então é isso que eu tenho pra você. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido, que tenha trazido uma luz, um alerta, um incentivo para quem precisava. Então tenham um ótimo tudo, se cuidem, boa sorte, e a gente vai se vendo nas outras leituras por aqui. Beijos e até mais. Tchau, tchau.